Um dia, numa aldeia remota nos arredores de Tóquio, o gado começa a morrer da noite para o dia por alguma razão desconhecida. Os cadáveres foram todos brutalmente dilacerados, com os órgãos devorados, como se um monstro tivesse se banqueteado neles, tal qual mexicanos comem tacos. Os aldeões chamam Inugami, um detetive especial especializado em lidar com o paranormal, para vir investigar o caso. Depois, vemos um grupo de crianças voltando para casa animadamente, conversando sobre a chegada de um detetive muito legal de Tóquio. Entre eles está um garoto chamado Yataro, filho do cliente de Inugami. Seus amigos dizem que ele deveria ir para a cidade com o detetive, pois é muito legal e rico para essas montanhas estúpidas. Eles então perguntam se podem visitar a casa dele para ver o detetive, e ele responde que podem vir, desde que não incomodem o convidado. Depois disso, ele se vira para os campos e vemos um jovem de cabelos pretos com um colar estranho trabalhando arduamente neles. Seu nome é Kabane, e Yataro zomba dele, dizendo para manter sua cara feia longe do convidado, pois ele cheira muito mal. Enquanto isso, vemos nosso detetive, Inugami, preocupado com seu pneu furado à beira da estrada. Por sorte, a mãe de Yataro, a senhora Kusaka, aparece, oferece-lhe uma carona em sua caminhonete e diz que enviará alguém para cuidar do carro dele. A caminho da vila, ela conta que o gado, que estava bem ontem, morreu subitamente durante a noite, com suas carcaças apodrecendo. Ela diz que não parece ser obra de um humano e que todos na aldeia estão realmente assustados. Em seguida, ela lhe conta que ainda não disse nada às crianças, pois não quer que elas tenham medo de ir à escola. Mas se algo lhes acontecesse, ela não quer que boatos ruins se espalhem. Com isso, ela o leva à vila e lhe serve um chá, enquanto ele vê Yataro e seus amigos espiando da esquina para observá-lo. Ele sai para acenar para eles, e então caminha para esticar as costas e nota o garoto de cabelos pretos trabalhando nos campos. Ele pergunta à proprietária se o garoto está faltando à escola para trabalhar, e ela diz que o informará sobre isso mais tarde. Depois, ele entra na fonte termal fora da vila para um banho, e Yataro entra para lavar suas costas. Ele começa a bajulá-lo e diz o quanto ama Tóquio e gostaria de ir para lá. Depois de ficar entediado com sua conversa estúpida, Inugami pergunta sobre o garoto nos campos, e Yataro explica que ele é apelidado de Katinga. Inugami pergunta o que era aquilo e ele diz que deve ser algo com que ele nasceu, mas seu corpo cheira muito estranho e ele também é feio, então não o deixam trabalhar perto dos hóspedes e ninguém realmente gosta de se aproximar dele. Inugami acha isso interessante, e então sai do banho. Lá fora, ele encontra a senhora Kusaka e pede que ela deixe o outro garoto ser seu ajudante. Isso deixa Yataro com muitos ciúmes dele, e no dia seguinte, o Katinga é obrigado a tomar banho e vai servir o café da manhã de Inugami. Depois de servir os pratos, ele tenta sair mais cedo, mas Inugami o impede e se apresenta como um investigador ocultista, perguntando se ele viu algo estranho enquanto trabalhava nos campos. O garoto se apresenta como Kabane e sugere que conversem depois da refeição, já que ninguém na pousada gosta de comer com ele por causa do seu cheiro. Mas Inugami o tranquiliza, dizendo que não é nada, e que rapazes trabalhadores não deveriam se preocupar tanto com o cheiro. Kabane se pergunta sobre a higiene de Inugami, mas então se manifesta e diz que, em sua opinião, um monstro está por trás do caso do gado morto, deixando Inugami curioso. Inugami pergunta como ele sabia, já que o cliente não havia contado nada às crianças, e ele revela que é o encarregado de descartar os corpos. Ele então diz que precisa cuidar deles nas noites de lua cheia, e que acha que o monstro virá desta vez também. Ao ouvir isso, Inugami fica animado e decide ficar lá por 5 dias até a próxima lua cheia. Enquanto espera, ele ajuda Kabane com seu trabalho, e eles se dão muito bem. Limpam os esgotos, caçam alguns animais e até trabalham juntos nos campos. Um dia, enquanto trabalhavam nos campos, Inugami nota o estranho colar de pedra no pescoço de Kabane. Ele pede para dar uma olhada de perto e pergunta onde ele o encontrou. Kabane diz que essa foi a única coisa que seus pais lhe deixaram quando ele foi abandonado. Inugami olha para seu rosto triste e então revela que é chamada de Pedra da Vida, e é um artefato muito raro e especial. Ele diz que não há como alguém simplesmente deixá-lo com uma pedra tão preciosa, e isso significa que seus pais não o abandonaram, e deve haver alguma razão por trás disso. Ele então oferece seus serviços como detetive e diz que pode ajudá-lo a encontrar seus pais, se ainda estiverem vivos, e isso deixa Kabane um tanto esperançoso de um dia conhecer seus verdadeiros pais. 5 dias depois, Kabane espera por Inugami na noite de lua cheia atrás do celeiro para que possam investigar a causa do gado morto. Mas, em vez do detetive, Yataro sai primeiro e o agarra pela gola. Ele sente um ciúme enorme por Inugami não tê-lo escolhido e começa a abusar de Kabane, dizendo que ele é apenas um perdedor fedorento que foi abandonado pelos pais e que sua mãe teve que cuidar dele, e agora ele está tirando essa oportunidade dele. Kabane fica bravo e diz que não foi abandonado, e isso deixa Yataro ainda mais furioso. Ele agarra o colar de pedra e diz para ele não ter ideias engraçadas, porque seus pais o deixaram com uma pedra estúpida, e a arranca. Kabane fica com raiva e o soca bem no rosto nojento, jogando-o de volta ao chão. Com lágrimas nos olhos, Yataro diz que doeu muito, mas quando ele olha para Kabane, vê um monstro de olhos vermelhos andando como um zumbi comedor de homens.
ele se levanta e foge como um covarde, enquanto o Kabane zumbi pega a pedra e volta ao normal. Algum tempo depois, Inugami chega ao local e encontra Kabane escondido atrás de uma pilha de madeira, parecendo muito triste. Kabane diz para ele ficar longe, pois ele é o culpado e o monstro por trás do incidente dos animais mortos. Ao ouvi-lo se chamar de monstro, Inugami diz que acharia estranho, mas que quer lhe mostrar algo especial. Depois disso, ele se vira e tira as calças, e Kabane imediatamente liga para o 911 para denunciá-lo como um predador de crianças. Mas antes que o FBI possa invadi-lo com uma equipe SWAT, ele diz para ele abrir os olhos e lhe mostra a bunda. Acontece que Inugami tem um rabo peludo censurando sua bunda, e Kabane se pergunta por que seu calibre peludo está no lado errado. O investigador limpa seu nome explicando que existem demônios neste mundo, e eles são um deles. Ele diz a Kabane que ele é um híbrido entre um humano e um demônio sem sangue chamado Ghoul, enquanto ele próprio é um cão guaxinim demoníaco chamado Baket Danuki. Ele então explica que a Pedra da Vida em seu pescoço é uma pedra especial que ajuda sua espécie a manter seus impulsos de atacar humanos sob controle. Isso significa que ele não é o culpado, e há outra coisa lá fora atacando o gado. Ao ouvir isso, Kabane pega seu machado e diz que Yataro está lá fora e não sabe nada sobre esses ataques, então eles devem ir protegê-lo. Por outro lado, Yataro está fugindo como o pirralho nojento que é, e se lembra que quando tinha 5 anos, uma vez matou Kabane acidentalmente, empurrando-o para o canal. Ele bateu a cabeça e, em vez de sangue, algo branco começou a sair de sua ferida. Ele ficou assustado e correu para casa, mas para sua surpresa, Kabane voltou para casa a tempo para o jantar. Ele pensou que era tudo imaginação sua, mas o incidente de hoje provou que Kabane é um monstro de verdade. Ele tenta correr para dentro da casa, mas a porta está trancada, e de repente, ele é atacado por um par de cães zumbis com barrigas roídas e olhos vermelhos. Inugami chega bem a tempo de atirar na cabeça de um dos cães e diz a Kabane para cortar a cabeça do outro cão para fazê-lo parar de se mover. Ele explica que são ghouls e não podem morrer, mas se você cortar suas cabeças, seus corpos ficam incapazes de se mover e você deve enterrá-los profundamente em um buraco estreito para garantir que eles também não regenerem seus corpos. Depois disso, o verdadeiro ghoul sai e ataca Inugami, que está segurando Yataro. Ele desvia de suas balas e tenta pisoteá-lo, mas Kabane corre para a frente e o atinge com seu machado. Eles continuam lutando e o ghoul derruba o machado de sua mão. Inugami o segue por trás e tenta atirar em seu pescoço, mas ele se mostra muito grosso para ser arrancado de uma vez. Nesse momento, Kabane soca o monstro e enfia o braço em sua garganta, arrancando sua cabeça com força bruta. Depois disso, eles enterram os monstros e voltam para a pousada. E Kabane diz que não pode mais viver ali porque Yataro agora sabe que ele é um monstro, e os incidentes provavelmente seriam atribuídos a ele. Inugami concorda e diz que tem uma oferta para ele. Ele então aponta sua arma para a cabeça de Kabane e revela que, na verdade, foi contratado por sua tia para matá-lo. Ela sabia de sua verdadeira identidade por sua irmã mais velha, a mãe de Kabane, e manteve isso em segredo até hoje. Mas assim que esses incidentes com cadáveres de animais começaram a acontecer, ela ficou assustada e o contratou para cuidar do monstro em sua casa. Ele diz que, embora o verdadeiro culpado fosse outra pessoa, com Yataro nessa condição, ela não acreditaria nele mesmo que ele contasse a verdade. E então ele deve fazer seu trabalho. Ele então pergunta se ele quer encontrar seus pais, e Kabane simplesmente o olha com um sorriso e diz não, antes de ser baleado por Inugami bem no meio da testa. Inugami pega seu corpo e entra na pousada para entregar Yataro, bem como a notícia da conclusão de seu trabalho. Ele diz que também cuidará do corpo e então parte de volta para Tóquio, com o corpo de Kabane no banco de trás de seu carro. No caminho, Kabane acorda de repente e pergunta se ele já não deveria estar morto. Inugami joga-lhe um pouco de comida e diz pra ele se fartar, explicando que ele é um ghoul, e ghouls não podem ser mortos. Eles apenas ficam paralisados por um tempo se você ferir suas cabeças, mas seus ferimentos já deveriam estar curados agora. Com isso, eles vão pra Tóquio, e Inugami o leva ao escritório de sua agência de detetives Inugami. Ele diz que para os aldeões, ele já está morto agora, então não deve se preocupar com eles, e agora pode trabalhar aqui com ele, até que descubra onde estão seus verdadeiros pais. Anote isso na seção de comentários como a técnica de aquisição de mão de obra infantil gratuita número 420. Ele o borrifa com um perfume e lhe entrega o frasco, antes de dizer que é um perfume especial que os demônios usam para esconder seu almíscar natural. Inugami diz a ele para vestir umas roupas descoladas e sai, e então duas crianças entram brigando para ver quem come o primeiro pedaço de pizza, e se perguntam quem é aquele garoto feio do campo usando as roupas deles, parado no meio do escritório. Inugami o apresenta às duas crianças, Shiki e Akira, e revela que Shiki também é um híbrido humano-demônio como Kabane. Ele explica ainda que geralmente os demônios mantêm sua existência oculta dos humanos para manter suas identidades seguras. Mas às vezes, alguns demônios saem da linha, e é aí que eles intervêm para acertar as coisas. Logo de cara, Shiki decide ser um saco de pancadas com Kabane e pergunta quantos anos ele tem. Kabane diz que tem 13, e Shiki diz para ele ter isso em mente, porque ele tem 14 e é mais velho que ele.
Então ele diz pra Kabane dormir no sofá lá fora e volta para seu quarto. Por outro lado, Kabane encara Akira por um tempo, e ele pergunta se precisa de algo. Kabane diz que estava se perguntando como ela era uma garota bonita, e isso deixa Akira bravo, e ele corre de volta para seu quarto dizendo que é um menino. Mais tarde, Shiki senta-se com Kabane e come sua pizza. Ele diz que não é um vilão tão grande a ponto de não compartilhar sua comida e diz pra ele comer. Kabane diz que nunca comeu pizza na vida, e isso deixa Shiki tão surpreso que ele abandona sua atitude rude por um momento e diz pra ele viver um pouco. Depois disso, todos voltam para suas camas e Shiki se pergunta por que Inugami trouxe Kabane para lá. Akira diz que deve ser porque ele não tem para onde ir e talvez tenha sido abandonado, ou pode ser que ele seja realmente forte. Shiki decide descobrir e arma uma armadilha de fio de seda pegajoso no caminho de Kabane para o banheiro. Kabane cai e Shiki pergunta se ele foi abandonado e tenta provocá-lo, mas Kabane diz que não foi abandonado e puxa o pé da seda, ferindo o tornozelo. Mas, para a surpresa de Shiki, não há sangue e a ferida cicatriza imediatamente com uma chama roxa. No dia seguinte, a agência recebe um pedido especial da sede da polícia para lidar com um incidente relacionado a demônios. Inugami e os outros entram no carro e chegam ao local do incidente. Acontece que, em uma casa de aparência antiga, uma mãe e uma criança estão inconscientes dentro de um quarto coberto por milhões de pequenos insetos. A polícia selou o quarto e já perdeu um de seus homens que tentou entrar e foi imediatamente coberto por insetos, caindo inconsciente também. Inugami entra com sua força de trabalho infantil e dá uma espiada dentro do quarto. Ele explica que esses insetos são chamados de insetos de 3 cadáveres. Geralmente, eles apenas mordiscam um pouco de pele morta quando você dorme e são bastante inofensivos, mas têm seus pratos favoritos. Ele diz que estão cercando algo no centro do quarto, e esse objeto deve ser a fonte de tudo isso, então eles devem removê-lo de lá. Ele diz que pode transformar todo o seu corpo em ferro e entrar em segurança, mas isso levaria algum tempo, e considerando que já se passaram 30 minutos desde que tudo isso começou, ele gostaria que terminasse logo, ou então a mãe e a criança não sairão vivas. Shiki diz que pode usar sua linha para armar uma armadilha e puxar o objeto de dentro, como o Homem-Aranha. Inugami o deixa tentar. Shiki abre a porta um pouco e começa a colocar uma teia lá dentro. Mas para a surpresa de todos, os insetos começam a comer sua seda, e toda a sua existência se torna inútil. Akira está muito assustado com os insetos e já é um covarde grande demais para fazer qualquer coisa a respeito. Inugami pensa que não há outra escolha senão esperar que ele se transforme completamente em ferro e entre sozinho, mas Kabane diz que pode fazer isso se eles quiserem, e entra. Os insetos o cobrem imediatamente da cabeça aos pés, enquanto ele continua andando como um Giga-Chad. E Inugami explica que, sendo um híbrido humano-ghoul, ele não tem sangue no corpo. Os insetos paralisam seu alvo, injetando anestesia na corrente sanguínea, e não podem comê-lo porque ele pode regenerar seu corpo. Além disso, em algum momento ele deve ter tido emoções e sentimentos como outras pessoas, mas sua tia fez questão de tratá-lo pior que Harry Potter. Então agora ele cresceu para ser realmente altruísta e emocionalmente burro. Ele faz o que precisa ser feito, e isso o torna realmente forte, mas ao mesmo tempo é muito triste. Kabane continua andando e finalmente pega o objeto no centro, que acaba sendo um par de sapatos vermelhos. Assim que ele o faz, os insetos desaparecem e Inugami permite que os paramédicos entrem correndo e salvem a família. Mais tarde, Inugami explica que o prato favorito desses insetos é a culpa, e pelo que parece, esses sapatos devem ter sido roubados. Nesse momento, o filho mais velho da família se aproxima deles e os agradece com lágrimas nos olhos. Ele diz que são uma família pobre, sustentada por uma mãe solteira, então se não precisarem se mudar, prefeririam ficar, a menos que a razão do ataque dos insetos fosse algo na casa. Inugami diz que os sapatos foram a razão, e enquanto eles se mantiverem longe de fazer coisas ruins, ficarão bem. O irmão começa a chorar e explica que a mãe deles pensa por último em si mesma, e tem usado esses pares de sapatos velhos por décadas. Um dia, seu irmão mais novo trouxe esses sapatos para dar a ela, e sendo o irmão mais velho, ele sabia que os havia roubado, então o repreendeu por fazer a coisa errada. O irmão mais novo deve ter se sentido realmente culpado, e foi então que os insetos começaram a atacá-los. A mãe deles odeia insetos, mas ela instantaneamente pulou e abraçou o filho mais novo, e foi assim que tudo aconteceu. Ele agradece a todos e vai embora, e todos decidem voltar para casa. Antes de entrar no carro, Kabane pergunta a Inugami se ele pode encontrar seus pais se trabalhar para ele, e Inugami começa a sorrir. Ele diz que, como detetive, é seu trabalho, e ele tirará sua taxa do pagamento dele, e todos voltam para casa. Mais tarde naquela noite, Shiki senta-se com Kabane e lhe conta sobre sua história. Ele diz que é filho de um pai humano e uma mãe demônio-aranha, e eles se separaram quando ele era muito jovem. Kabane pergunta se ela ainda está viva, e ele diz que não sabe, e que geralmente um pai tentaria encontrar seus filhos, mas ele ainda está aqui, e já se passaram muitos anos. Kabane diz que não é motivo para perder a esperança, e pode ser que eles ainda estejam tentando encontrá-los, e é um mundo muito grande, e a princípio ele também havia perdido a esperança, mas Inugami ajudou a reacender suas chamas e agora ele não vai perdê-las.
Ao ouvir isso, Shiki se levanta e volta para seu quarto, dizendo a Kabane para ir com ele, e que ele também lhe mostrará seu quarto. Por outro lado, Inugami desfruta de um café mag, e liga para a superintendente da polícia Inari, e lhe diz que terminou com sucesso o trabalho para o qual ela o contratou. Ele então lhe fala sobre ter encontrado um garoto híbrido humano-demônio com a Pedra da Vida. Ela fica interessada e pergunta se ele é perigoso, e ele diz que sim, mas ao mesmo tempo, ele pode ser a estrela da esperança que eles estão procurando. No dia seguinte, Inugami pede a Shiki e a Akira para levarem Kabane para conhecer Inari. Kabane pergunta quem ela era, e ele explica que ela é uma demônio-raposa que ocupa uma alta posição na polícia, e como detetives eles frequentemente precisam pedir informações a eles. Antes de partirem, Inugami lhe dá um amuleto especial e diz para ele mantê-lo consigo por precaução. Depois disso, todos seguem para a delegacia para encontrar Inari. Acontece que ela é uma raposa sedutora que gosta de usar seu charme para transformar todos no departamento de polícia em seus simps, e foi assim que ela subiu nas patentes. Kabane e os outros entram no prédio e dizem à recepcionista que querem ver a superintendente e que deveriam ter uma reunião agendada com ela. O velho Ranzinza tenta afastá-los, mas então uma jovem entra e se apresenta como uma das guardas pessoais de Inari-kan. Ela diz que Inari está esperando pelo garoto chamado Kabane e o leva apenas a ele. Eles deixam Shiki e Akira salgados para trás e entram nessa pequena sala de reuniões onde Inari os espera. Ela diz a Kabane para se sentar à sua frente e se apresenta. Em seguida, ela diz que Inugami lhe contou tudo sobre ele e sua Pedra da Vida, e pergunta se pode dar uma olhada mais de perto. Kabane, sendo o cabeça de vento que é, entrega a Pedra da Vida a ela com tanta certeza. E ela explica que é uma pedra rara que controla seus impulsos e diz que ela e a espécie de Inugami nunca se deram bem, mas, em prol da coexistência pacífica dos demônios, decidiram se dar bem um com o outro. A espécie dela precisa se alimentar de diferentes emoções e sentimentos que os humanos liberam, mas com a ajuda desta pedra, eles não precisarão ser limitados por esse desejo. E ela diz que agora irá ver como produzi-la em massa. Ela faz Kan arrancar a cabeça dele e então chama 2 oficiais para selar sua cabeça dentro de uma mala e se livrar do resto de seu corpo. Ela então diz a Kan para levar a cabeça para o quarto dela e para lidar com as outras 2 crianças que vieram com ele. Kan diz que ela é como uma mãe para ela e que sempre obedeceria a todas as suas ordens. Ela então recebe um tapinha na cabeça antes de ser chamada de boa menina e fica feliz. Depois disso, ela se transforma em Kabane e desce para encontrar Shiki e Akira, segurando a mala na mão. Shiki pergunta ao falso Kabane onde ele estava e o que havia dentro da mala, e ele responde que estava conversando com a senhora Inari e que deveria entregar a mala no quarto dela mais tarde. Ao ouvi-lo chamá-la de senhora, Shiki se encolhe com o rosto fedorento dele e pergunta por que ele se refere àquela velha bruxa assim, e isso deixa Kan realmente furiosa, e sua ilusão se desfaz enquanto seu rosto se transforma em sua forma de raposa. Ela então desfaz sua transformação e pula no corrimão. Ela lança uma grande bola de fogo neles com sua cauda e depois atira mais algumas como uma metralhadora. Shiki e Akira correm e se escondem atrás de alguns móveis e perguntam o que ela estava fazendo e se queria incendiar o lugar todo com todos aqueles humanos normais lá dentro. Ela diz que não importa, e assim que uma pessoa entra neste prédio, ela fica sob o Jinjutsu de Inari e para de sentir ou pensar em qualquer coisa. Eles apenas fazem seus trabalhos como deveriam. Ela então começa a atacá-los novamente, e Shiki forma uma barreira entre eles puxando diferentes móveis usando sua seda. Ele então puxa o fio que havia secretamente prendido a mala dela e a arrebata também. Eles a abrem e se assustam com a cabeça feia de Kabane e fogem dali para sair da vista de Kan. Por outro lado, Kan começa a entrar em pânico com a ideia de não cumprir as ordens de Neri e fica furiosa. Enquanto isso, Kabane diz a Shiki para jogá-lo em Kan e ele cuidará dela, e eles fazem um movimento combinado, o jutsu da cabeça fedorenta de Kabane. A cabeça de Kabane se choca contra Kan e ele a morde na clavícula, fazendo-a perder sangue e desmaiar no chão. O fogo ao redor deles também diminui, e ao que parece, tudo era uma ilusão, e as pessoas lá dentro foram adormecidas. Depois disso, ele regenera seu corpo e deixa Akira ver sua Excalibur e Shiki, diz a ele para se cobrir com sua jaqueta. Depois disso, todos saem e se encontram com Inugami, que os espera com seu carro lá fora. Inugami diz que tudo saiu exatamente como ele havia planejado e liga para Inari. Por outro lado, Inari está saindo para pesquisar a Pedra da Vida para poder produzi-la em massa, mas de repente, ela se transforma em um boneco de guaxinim, e seu telefone começa a tocar. Ela atende, e Inugami a repreende por atacar seus trabalhadores infantis. Ele diz que ela deve estar envelhecendo para não conseguir ver através de sua técnica de metamorfose, e diz a ela que a Pedra da Vida pertence a Kabane e se ela tentar tirá-la novamente, terá que lidar com ele. Além disso, agora ela lhe deve um favor por causar todo esse problema e desliga a ligação. De volta ao seu carro, descobrimos que Inugami deu a Kabane uma Pedra da Vida falsa, como um amuleto da sorte para colocar em seu pescoço e disse a ele para manter a verdadeira Pedra da Vida em sua cabeça. Depois de lidar com tudo isso, ele diz que eles deveriam sair para comer e fazer uma festa de boas-vindas para Kabane. Shiki e Akira discutem sobre o que comer e eventualmente decidem ir tanto para a comida chinesa quanto para panquecas, e acabam ficando doentes. No caminho de volta para casa, Inugami conta a Kabane como eles encontram trabalho neste negócio e diz que há pesquisas na web e boca a boca.
mas na maioria das vezes é devido à sua placa de sinalização. Ela emite uma luz especial que atrai demônios e pessoas sob a influência de demônios, e dessa forma o trabalho geralmente os encontra. Aliás, a placa foi feita para eles por Inari, e assim eles têm esse tipo de relacionamento colaborativo com ela. Nesse momento, eles veem uma Kan ferida se aproximando, e Shiki e Akira assumem sua postura de luta, mas então Kan cai no chão enquanto seu estômago ronca como elefantes da África. Eles a alimentam com um pouco de pizza, e ela explica que é uma boa menina, e que Inari lhe deu uma missão, e ela não desiste de sua missão no meio do caminho, então ela deve entregar a cabeça de Kabane a ela. Ela então tenta atacá-lo, mas Inugami a impede e diz pra ela sair da mesa, ou então Inari ficaria brava com ela, e ela instantaneamente se torna dócil e começa a agir como uma boa menina. Ele então diz a ela para agradecer pela comida e reciclar o lixo, e eles decidem cuidar dela por enquanto. Nesse momento, um homem entra no escritório deles e Kabane percebe um cheiro estranho ao redor dele. Shiki explica que é um humano influenciado por um demônio, e isso significa que eles têm um novo trabalho. O homem senta-se em seu meio bar, meio escritório, e Inugami lhe serve uma bebida. Ele reclama sobre uma garota chamada Mal, por quem ele se apaixonou. Ela trabalha no distrito da Luz Vermelha, e ele quer confessar seus sentimentos a ela, mas sempre que a espera lá fora, ele não consegue vê-la saindo do prédio e nunca tem a chance de falar com ela. Enquanto ouvia sobre seus problemas amorosos, Kabane se pergunta por que metade do escritório deles é montada como um bar, e Shiki explica que, há muito tempo, Inugami costumava trabalhar com um parceiro que queria ter um bar no escritório, mas agora eles não estão mais juntos, e é melhor não perguntar mais a ele sobre isso, pois é um tópico sensível para ele. Enquanto isso, Akira se junta à conversa e começa a dizer como o amor é uma coisa incrível. Ele diz como Shiki e Kabane são o resultado do amor entre um humano e um demônio, e Kabane se interessa em aprender mais sobre essa coisa do amor depois disso. Ele se aproxima de Inugami e diz que quer ir com o cliente e ajudá-los a confessar seu amor para que ele também possa aprender sobre isso. Ele quer fazer isso porque seus pais também encontraram o amor, e aprender sobre isso pode ajudá-lo a entender melhor seus pais. Inugami olha para o rosto bobo dele e decide deixá-lo fazer isso. Ele diz a Shiki e Akira para ajudá-lo também, e diz a Kan que se ela os ajudar, ele a deixará ter a cabeça de Kan. Com tudo resolvido, ele diz ao cliente que as crianças cuidarão de seu pedido e diz a todos para irem. Nesse momento, o cliente vê um rato dentro da sala e instantaneamente o pega como um gato. Seu rosto também se parece um pouco com o de um gato, e ele diz que tem colecionado esses para dar à sua amada. Inugami percebe que deve ser obra de um demônio gato e diz a Akira para ficar para trás, pois ele tem medo de coisas assustadoras e nojentas como cadáveres de ratos e afins. Com isso, o resto deles sai e senta em um café em frente ao local de trabalho de Mal. As crianças pedem a ele uma foto de Mal e ele a mostra a eles e diz que ela deveria estar saindo, pois seu turno está prestes a terminar, mas estranhamente ele nunca a percebe saindo. Nesse momento, as crianças notam um demônio gato saindo na forma de um gato rosa com caudas divididas. Eles vão para o beco com o cliente e se aproximam da demônio gato Mal e dizem que são da agência de detetives Inugami. Ao ouvir seu nome, Mal diz que reconhece o nome e pergunta o que eles queriam de uma gata inocente como ela. Eles dizem que seu cliente Yoruno se apaixonou por ela e quer confessar seus sentimentos. Mal se transforma em sua forma humana e choca Yoruno, e então diz que ia adicioná-la à sua coleção para que ele também pudesse trazer ratos para ela, mas parece que sua sedução ainda não funcionou totalmente. Ela então revela outros 3 humanos com ratos na boca que quase se transformaram completamente em gatos. Ela diz que não há amor e que é tudo devido aos seus poderes, mas nesse momento, Kan pula de cima como a raposa que é e agarra Mal em suas mãos. Ela a leva até Yoruno e diz a ele para prosseguir com sua confissão. Ele a presenteia com um saco de ratos mortos que ele tem colecionado e diz a ela que tem vivido sua vida em depressão e estava perdendo a esperança todos os dias. Mas então ele a conheceu e ela foi o primeiro raio de luz que o ajudou a se manter à tona. E por isso, ele quer ficar com ela mesmo que isso signifique que ele deve se transformar em um gato. Depois disso, eles os deixam em paz e voltam para casa para se reportar a Inugami. Assim que voltam, Kan pede a Inugami para cumprir sua promessa e exige a cabeça de Kabane. Ele diz a ela para fechar os olhos e então vai até a geladeira para pegar uma laranja e a transforma em sua cabeça antes de entregá-la a ela e se despedir. Assim que a raposa boba se vai, ele pergunta a Kabane se ele aprendeu algo sobre o amor. E ele explica que descobriu que o amor é muito parecido com a luz, um raio de esperança. Ele entrega a Inugami um pacote de lenços de papel e diz que os pegou no caminho de volta para dar a ele como presente. Ele diz que para ele, Inugami é um raio de luz que lhe deu a razão para viver e as pessoas tendem a dar presentes úteis às suas luzes. Então ele lhe deu lenços porque são bastante úteis. Ele então se vira para falar com Shiki e Akira e diz a eles que eles também são uma espécie de luz para ele, então ele lhes dará algo em breve também. Alguns dias depois, Inugami revela que Yoruno e Mal ficaram juntos, e acontece que ela se apaixonou por ele após sua confissão e eles estão morando juntos agora. O retorno dos humanos a gatos também deve voltar ao normal em algumas semanas. Enquanto Shiki se pergunta em que tipo de mundo ele vive, Akira se sente impressionado com Kabane, que conseguiu resolver seu primeiro caso antes dele mesmo, embora tenha se juntado a eles muito mais tarde, e ele começa a se sentir inferior a ele.
Algum tempo depois, ele se aproxima de Inugami e diz que se tornou aprendiz de Kabane, e Shiki explica que havia uma barata no banheiro e Kabane cuidou dela, então Akira agora o chama de mestre. Akira diz que pode assumir qualquer caso ao lado de Kabane e pede um trabalho. Olhando para isso, Inugami diz que há uma missão para a qual ele estava planejando ir com Kabane, mas se ele quiser, pode deixá-la para os dois. Ele então explica que há algumas obras em andamento perto do rio Shibuya, e eles estão tentando desviar sua direção. Mas ultimamente muitos trabalhadores da construção civil têm morrido de maneiras misteriosas, e seus esqueletos foram encontrados flutuando no rio. Shiki diz que aquele lugar está cheio de sujeira e insetos, e devido às obras, o rio praticamente se tornou um esgoto. Inugami confirma que será um trabalho desagradável e pergunta se Akira ainda quer fazê-lo. Akira se sente enojado com isso, mas diz que fará e vai se trocar para seu equipamento de limpeza. No dia seguinte, eles vão para debaixo da ponte ao longo do rio, para o túnel escuro. Kabane explica que eles deveriam primeiro encontrar os demônios nativos para, esperançosamente, chegar a uma solução pacífica. Enquanto caminhavam, uma sanguessuga enorme cai em cima de Akira, e ele começa a gritar, mas Kabane cala a boca dele com a mão e diz para ele ficar quieto, ou então eles alertarão a todos sobre sua presença. Ele então tira as sanguessugas de suas cabeças e as joga no rio. Akira pergunta por que ele não as mata, e ele explica que não gosta de matar outros, sejam humanos, insetos ou monstros, a menos que não haja outra opção. Em termos simples, eles nos atacam para salvar suas vidas, e a menos que representem uma ameaça para ele, ele não precisa matar nada. Ao ouvi-lo falar sobre tudo isso, Akira se pergunta como Kabane é legal, e diz que ele realmente é algo diferente. Ele diz a ele que o lembra de seu irmão mais velho e começa a contar sobre sua história. Ele explica que pertence a uma tribo de demônios da neve que vive nas montanhas de Omori. A aldeia deles tinha esse sistema estranho onde todos os seus membros eram fêmeas e os machos nasciam uma vez a cada 100 anos. É por isso que eles eram cuidados com muito carinho, mas ele sempre foi um chorão, e seu irmão mais velho sempre o animava. Quando estavam fugindo da aldeia, ele se separou de seu irmão mais velho, e é por isso que ele se juntou a Inugami na esperança de encontrar seu irmão. Ao ouvi-lo falar sobre tudo isso, Kabane pergunta se ele pode controlar o gelo, considerando que ele é um demônio da neve, e Akira diz que sim, mas ele é muito ruim nisso porque exige muita concentração. Nesse momento, ele é atacado por um demônio sapo enorme que o agarra pelo rosto, mas Kabane derruba o anfíbio com um cano de metal. O monstro tenta atacá-lo novamente, mas nesse momento, um pequeno guaxinim chega à cena e chuta o sapo para longe. Ele tem uma garrafa de sangue e uma carta em volta do pescoço que diz: "Para Akira e Kabane, de Inugami". Na carta, ele lhes diz que os demônios sapo estão por trás dos ataques, e que enlouqueceram depois de comer humanos e devem ser eliminados. Ele lhes diz para atraí-los usando o sangue na garrafa, e diz para eles cuidarem de sua missão. Kabane diz que está tudo bem com isso, mas Akira se sente preocupado. Kabane perguntou se ele deveria ver sua bunda de maricas para fora, mas Akira pensa em como ele quer ficar mais forte para ser confiável, e diz que ficará lá mesmo que faça xixi nas calças. Eu me pergunto se algum weeb maricas na seção de comentários estaria interessado em comprar aqueles. Com isso, ambos caminham fundo no túnel ao lado do Sr. Guaxinim e derramam o sangue dentro do rio. De repente, um grande número de demônios sapos salta e os ataca, e como esperado, Kabane e o Guaxinim lutam contra todos eles enquanto Akira senta no canto, se perguntando como ele venderá aquelas calças de maricas que ele fez xixi. As coisas começam a ficar ruins para eles, pois são oprimidos pelo grande número de sapos de rosto verde, mas Akira começa a pensar em como ele queria ficar mais forte e confiável. E em um esforço para ser útil, ele libera seu elemento de gelo e congela tudo no túnel, exceto a cabeça de Kabane e o Sr. Guaxinim. Kabane o elogia por ter eliminado todos os monstros e eles tiram uma selfie juntos. Enquanto isso, o Sr. Guaxinim avança e se encontra com o ancião dos demônios sapo. Acontece que ele era Inugami o tempo todo, e o ancião sapo o agradece por seus serviços, e explica como seus antigos irmãos se tornaram maus depois de comer carne humana, e eles também haviam começado a comer os ovos e os jovens de sua própria espécie. Inugami o recebe de volta e marca a missão como um sucesso. Alguns dias depois, Kabane está de serviço de limpeza e está limpando o corredor. Ele chega ao fim do corredor e se lembra do aviso de Inugami para nunca abrir a porta ali e se pergunta se está tudo bem em mover as caixas para limpar o chão. De repente a porta se abre e uma mão branca sai dela e o puxa para dentro. Mais tarde, naquele meio-dia, Shiki encontra o esfregão no chão e fala com Inugami sobre isso. Ele lhe diz onde o encontrou e como está preocupado com o desaparecimento repentino de Kabane. Ao ouvir sua história, Inugami fica preocupado e corre para o quarto no fim do corredor e entra nele junto com as outras crianças. Lá dentro, eles veem o cara mais branco da história da humanidade sentado em uma cadeira gamer em frente a uma configuração de 6 monitores MIGA. Ele faz Kabane sentar ao lado dele no chão e abrir garrafas de água e latas de comida para ele. E Inugami diz que era exatamente com isso que ele estava preocupado. Ele chama o americano pelo nome Mihai e o faz tirar os fones de ouvido.
Mihai olha para Inugami e o cumprimenta e pergunta por que ele nunca lhe contou sobre ter conseguido um escravo tão obediente e treinável. Shiki e Akira perguntam se ele estava morando lá o tempo todo, e o cara diz que sim e se apresenta como Mihai, o vampiro. Ele é o chefe da tecnologia de informação e comunicação da agência e diz que de agora em diante está nomeando Kabane como seu escravo pessoal. Inugami começa a contrair o olho com essa nomeação e diz às crianças para saírem com ele por um momento. Uma vez fora, ele explica que Mihai é seu antigo parceiro e ele é um vampiro, que são considerados o topo do topo entre os demônios. Eles possuem um nível super-humano de força física, conhecimento e carisma. Eles nunca envelhecem além do seu auge e são quase imortais. Além de tudo isso, Mihai odeia o tédio, então ele obteve conhecimento e se treinou em quase todos os tipos de habilidades profissionais. Assim que ele ficou sem coisas para fazer, começou a ficar entediado com este mundo, e para impedi-lo de se transformar no principal vilão deste anime, Inugami decidiu convidá-lo para a agência, e aqui ele se viciou em jogos gacha como Genshin Impact e Honkai Star Rail, e gosta de ficar em seu quarto o dia todo. Além de ser um gamer suado, ele também é muito experiente em tecnologia e é o responsável por criar o site da empresa, bem como por manter seus dados seguros de pessoas como Inari. Ele diz a eles para apenas ficarem fora do corredor se quiserem viver uma vida fácil. No dia seguinte, Kabane volta a ser um escravo obediente e a servir seu mestre branco. Shiki e Akira invadem o quarto do vampiro e dizem a ele para parar de abusar do garoto deles, que já está morto, transformando-o em seu escravo. Mihai oferece deixá-lo ir se eles o derrotarem em uma luta de braço e Shiki aceita a oferta. Eles se sentam e Mihai instantaneamente o derruba e Akira se recusa até mesmo a tentar. Kabane pergunta se ele também pode tentar e Mihai diz que é seu trabalho conceder o pedido de seus escravos, e então o derrota instantaneamente também. Mais tarde, naquele meio-dia, Kabane é enviado para comprar ingredientes para o jantar deles, e no caminho ele pensa em ficar mais forte para poder proteger todos de quem ele se importa na agência. Ele eventualmente se senta em um parque para fazer uma pausa e se pergunta se deveria treinar, e nesse momento Kan cai da árvore atrás dele. Ela se vira e percebe Kabane sentado no banco ali, e pergunta o que ele estava fazendo lá. Kabane pensa que ela está ali por sua cabeça, e tenta fingir que não tem uma, fechando o zíper de seu moletom, mas Kan diz que não cairá nesse truque novamente. E então, tristemente, diz que não importa, pois Inari não precisa mais dela. E quando ela foi entregar a cabeça dele, já havia um novo demônio raposa com ela, e Inari nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Ela diz que não pode ir para casa do jeito que está agora porque tem sido uma menina má. Kabane pede para ela lutar com ele, e ambos instantaneamente se envolvem em combate corpo a corpo. Ambos se igualam inicialmente, mas então Kan fica por cima de Kabane e começa a espancar a cara fedorenta dele, mas então ele a atinge de volta com uma cabeçada e a manda voando de volta ao chão com o nariz sangrando. Ela começa a chorar e diz que não é de admirar que Inari a tenha abandonado porque ela é tão fraca. Kabane não sabe o que fazer e segura a mão dela na esperança de confortá-la. Kan eventualmente chora até dormir e eles acabam sentados juntos no banco até a noite, quando ela acorda. Kabane diz a ela que se for muito difícil ir para Inari, ela deveria vir morar com eles na casa de Inugami, mas ela diz que não pode porque ele é um demônio guaxinim e ela é uma demônio raposa. Ela então o olha com olhos brilhantes e diz que não se importaria de morar com ele bem ali no parque, e ela sabe que não passará fome lá porque há pardais e pombos. Ele diz que tem que ir comprar e trazer ingredientes para o jantar de volta para casa, e ela pergunta se é a missão dele. Ele diz que é como uma tarefa e que voltará para ela assim que terminar e que não deve demorar muito, e eles fazem uma promessa. Ela diz que estará esperando por ele e solta a mão dele. Por outro lado, Inugami fica surpreso ao ver Mihai fora de seu quarto e ele diz que machucou a mão enquanto lutava braço de ferro com Kabane e levará uma semana para cicatrizar, então ele aproveitará seu tempo brincando com seus escravos. Ele então engana e tranca Inugami em seu quarto com um teclado bomba acoplado que explodirá se ele mexer. Quando as crianças chegam, ele lhes diz que Inugami está ocupado com um trabalho separado e quer que eles cuidem de uma tarefa especial que ele encontrou para eles. Shiki fica animado e diz que quer experimentar sua nova habilidade, revelando-a ao aquecer o local e suar muito, o que o torna invisível por causa da seda de aranha, um enredo de anime. Com isso, eles chegam aos detalhes da missão e Mihai explica que o alvo é uma empresa chamada Bubbit Electronics. 3 anos atrás, 16 funcionários tentaram cometer Isekai em uma de suas fábricas, mas no ano seguinte, esses números caíram para 0 e a empresa voltou a ser lucrativa. A missão deles é entrar e descobrir como conseguiram isso, e para tal, eles se dividem em 2 equipes. A equipe A seria composta por Kabane e Eikura, que esperarão pela equipe B, Shiki e Mihai, na forma de seu carro de controle remoto de alta tecnologia, o Mihai Magnum, para abrir as portas por dentro. Uma vez lá dentro, Shiki nota uma luz vindo de uma das salas e, após espiar, vê várias pessoas trabalhando enfileiradas, parecendo zumbis deprimidos. De repente, um dos homens sai correndo da sala, chorando que está se demitindo, mas é confrontado pela gerente rica. Ela o leva ao escritório de aconselhamento de funcionários e diz para ele relaxar, enquanto Shiki o segue por trás.
Uma vez lá dentro, um demônio mosquito insere sua palha na orelha do homem e bebe seus cérebros por dentro. Descobre-se que a gerente e suas duas irmãs estão encarregadas do prédio e são demônios mosquitos. Mihai conclui que elas devoram o cérebro da vítima e deixam o resto dos órgãos para continuar funcionando sem pensar. Dessa forma, mantém as pessoas na empresa trabalhando sem queixas da Otzi. Ao ver essa cena horrível, Ekura faz o que sabe fazer de melhor e desmaia. Shiki decide que os inimigos são fortes demais para eles e diz que devem se reagrupar, voltar para casa e esperar Inugami retornar para decidir o que fazer. Enquanto ele volta para encontrar Kabane, Mihai começa a se irritar com Shiki por ser tão calmo e razoável. Ele decide estragar tudo de propósito e começa a bater o Mihai Magnum na parede como uma mulher chinesa. As irmãs ouvem o barulho e saem para ver o que estava acontecendo. Erika encontra o carrinho de brinquedo no chão, pega-o para si e olha ao redor, por precaução. As outras duas logo seguem, e elas decidem se separar e verificar todo o prédio enquanto Shiki se esconde no canto, como o pequeno inseto que é. Assim que elas se vão, ele pensa que deve se apressar e encontrar os outros antes que se transforme num idiota sem cérebro como Cavani. Mas então, Erika o encontra usando sua enorme cabeça de mosquito e diz que sua irmã as havia proibido de matar alguém para não chamar a atenção de Aeri, mas dadas as circunstâncias, ela deve eliminá-lo ou, no mínimo, transformá-lo num macaco sem mente. Enquanto ela se inclina para comer seus cérebros, Mihai choca os olhos de inseto dela com o módulo elétrico do carro e pergunta a Shiki por que ele está sentado ali como um covarde. Mas, para sua surpresa, Shiki respira alto e parece mais assustado do que o normal. Ele descobre que, na realidade, sofre de algum trauma e todo aquele ato de durão é para esconder sua fraqueza, e com essa percepção, ele começa a sorrir e diz que será um brinquedo divertido para brincar. Enquanto respira com dificuldade e está ali como um pato congelado, Shiki relembra suas memórias de infância com sua mãe. Ele se pergunta como se separaram, mas sabe que sempre teve muito medo de coisas assustadoras, e se não consegue se lembrar, deve significar que algo terrível aconteceu. Por outro lado, Mihai diz a Kabane e Akira para irem salvar Shiki e os leva até a irmã do outro demônio, Momoka. Enquanto isso, ele continua assustando Shiki com descrições do que acontecerá se ele não se mover, e isso o deixa furioso, e ele acaba danificando o carrinho de brinquedo com um soco. Isso também o acorda, e ele decide finalmente revidar. Ele aumenta sua invisibilidade e foge da mulher mosquito, fazendo-a usar sua habilidade especial, que a permite aumentar sua sensibilidade e observar diferentes pegadas, como dióxido de carbono, temperatura corporal e suor. Usando isso a seu favor, Shiki a confunde, cercando toda a área com suas teias, e a captura numa forte amarração de teia de aranha. Depois disso, ele se revela o verdadeiro filho de Peter Parker e salta do teto, aterrissando no rosto de olhos de inseto de Erika com seus sapatos. Após derrubá-la, ele cai e se elogia por ter vencido seu medo, e relembra o momento em que Inugami lhe disse uma vez que tinha informações sobre seus pais e se ele gostaria de saber, mas ele se recusou a falar sobre isso, dizendo que estava confortável com sua nova vida na agência e não queria saber sobre seu passado. Ele se pergunta se finalmente conseguirá lidar com o resto daquela conversa com Inugami, e decide perguntar a ele sobre isso assim que esta missão terminar. Nesse instante, Kabane e Akira chegam, arrastando Momoka pelos cabelos como selvagens. Eles a amarram na substância branca e pegajosa de Shiki e se perguntam sobre o próximo passo. Kabane diz que eles devem lutar com certeza agora, já que são 3 contra 1, e Shiki concorda, dado o fato de que eles apagariam todas as evidências se partissem, tornando os dados coletados por Mihai inúteis. Enquanto discutem tudo isso, a mais velha das irmãs Bug, Rika, entra pelo outro lado do corredor. Ela chama suas irmãs de inúteis por perderem para 2 peidinhos num carrinho de brinquedo, porque até ela sabe que Akira é inútil e não o considera. Ela se aproxima e pergunta se eles esqueceriam tudo e iriam embora sem investigar mais a fundo este incidente. Mas Kabane diz que isso está fora de questão devido a quantas pessoas eles prejudicaram e é trabalho deles detê-los. Reika diz que isso significa que as negociações falharam, então ela deve cuidar disso sozinha, e se pergunta qual cérebro sugar primeiro. Ela gira a roda dentro de sua cabeça como Steve Harvey, e a cor cai em suas próprias irmãs. Então ela começa com Erika e depois segue com Momoka, cuidando das duas pessoalmente. Depois disso, ela se transforma completamente em sua forma de demônio mosquito e começa a caminhar em direção às crianças. Kabane percebe que Shiki está muito cansado para lidar com isso. E Akira Akira. Então ele mesmo toma a iniciativa. Ele a enfrenta e tenta atingir seus órgãos vitais, mas Rika o impede com seus braços repugnantes e o apunhala no peito com sua boca em forma de palha. Shiki reúne forças para correr, mas é derrubado imediatamente com um tapa forte e Akira se ofende com isso e se pergunta como ele ousa cair antes dele. Ele usa Splash como um Magikarp e não faz nada, então Rika o coloca para dormir também com um tapa de uma de suas pernas peludas. Com ambos os amigos fora de combate, Kabane se pergunta o que fazer e se lembra de como queria ficar mais forte.
Ele sabe que não pode derrotar a mulher inseto com sua força atual, mas tenta forçar seu corpo apesar disso, e acaba quebrando os próprios ossos. Nesse momento, Mihai decide intervir com um jutsu de conselho e lhe diz que a razão pela qual ele falhou em dominá-lo na queda de braço, e também porque não consegue derrotar o inseto repugnante à sua frente, é porque ele está suprimindo seu poder demoníaco e usando seu poder humano. Se ele realmente quer salvar seus amigos, deve ceder aos seus instintos e libertar o demônio, usando seu próprio poder para destruir o inimigo à sua frente. Com isso, Kabanê olha para trás e se pergunta o que ele realmente quer fazer agora, no fundo do seu coração, e a resposta surge. Ele quer arrancar os braços repugnantes dessa mulher inseto e salvar seus amigos, e começa a gritar como Goku. De repente, ele pula todos os níveis de Super Saiyajin e vai direto para o Super Saiyajin Deus, arrancando os braços dela. Rika cai para trás e ele pergunta se ela precisa de uma mão, enquanto segura os braços dela, e então olha para seu próprio poder e percebe que ele é realmente OP. Enquanto se pergunta se poderia governar este mundo como o personagem principal de um anime Isekai, ele se aproxima de Rika para acabar com ela. Mas então Inugami sai de seu quarto e fala com ele usando o Mihai Magnum. Ele o elogia pelo bom trabalho e diz pra ele voltar agora, e que eles darão as informações a Inari e a deixarão cuidar do resto. Kabanê diz ok, e nesse instante o novo jovem demônio raposa, que Inari nomeou após Kan, entra e diz que cuidará do restante. Ele se apresenta como Nogomaru e se aproxima de Rika plantando algumas sementes de fogo em seu corpo. Em seguida, estala os dedos e a incendeia, antes de se aproximar das outras irmãs e fazer o mesmo com elas, deixando para trás apenas suas cinzas. Ele então conversa com Kabanê sobre sua opinião se matá-las foi certo e depois lhe diz para levar seu amigo Aranha de volta para casa, pois ele também parece espancado e desidratado. Antes de partir, ele conta a Kabanê outro segredo e diz que Inari não desistiu de sua Pedra da Vida e o tem seguido há bastante tempo sob suas ordens. Deixar Inugami bravo seria ruim para eles, então não usarão força para tirar a pedra dele, mas se ele a entregasse voluntariamente, Inugami não interferiria, e é isso que Inari espera. Ele então lhe diz para ter cuidado, pois são demônios astutos afinal. Kabanê diz que terá cuidado e pergunta por que ele lhe contou tudo isso. E Nobomaru revela que, na realidade, ele realmente odeia Inari, e é por isso. Depois disso, todos saem do prédio da empresa e voltam para casa. E Akira fica bravo com Mihai por mentir sobre a dificuldade desta missão. Mihai se defende e diz que eles deveriam agradecê-lo, pois nunca cresceriam sob Inugami, que lhes dá missões fáceis e os protege das sombras. Inugami lhe diz que é verdade que os meninos cresceram muito mais do que ele pensava, mas se ele tentar algo assim novamente, o enviaria de volta para a Romênia, embalado em gelo, para conversar com Andrew Tate até morrer. Depois disso, todos vão dormir e Mihai diz que, a menos que ele queira matá-lo, terá que inventar maneiras de entretê-lo. E ele pegou um gosto pelos meninos e pode lhes transmitir um pouco de sua sabedoria novamente, em algum momento. Mais tarde naquela noite, Kabanê verifica os batimentos cardíacos de Shiki e Akira, e se sente aliviado ao ver que estão vivos. Na manhã seguinte, ele segue Shiki como sua mãe, com uma expressão pensativa no rosto. Ele parece estar esquecendo algo. E quando Akira pergunta, ele de repente se lembra de sua promessa a Kan e sai correndo de casa para vê-la. Ele vai ao parque e a chama, e ela cai da árvore como a maçã que é. Ela pergunta o que demorou tanto, já que ele voltaria depois de deixar os ingredientes em casa. Ele diz que sua missão repentina surgiu, e ele teve que ir. Então as coisas foram acontecendo uma após a outra. E ele meio que se esqueceu dela. Isso a deixa muito triste, e nesse instante 2 peixes também caem da árvore, e ela revela que os pegou para eles comerem, mas agora estragaram porque ele não veio. Ele sente pena dela e tenta confortá-la enquanto Nobomaru os observa à distância e sussurra que Kabanê deveria ser mais cuidadoso. Por outro lado, Shiki se aproxima de Inugami e diz que quer conversar com ele sobre seus pais, e que agora está pronto para ouvir a verdade. Na manhã seguinte, todos vão para a cidade natal de Shiki para encontrar seu tio, Aikyo. Shiki diz que, antes de se separar de sua mãe, ele morava aqui, e depois disso, mudou-se para Tóquio com seu tio. Uma vez na cidade, Inugami vai reservar quartos para eles em uma pousada, e as crianças entram em uma loja de souvenirs para comprar algumas coisas. Kabanê encontra um antigo livro de histórias folclóricas, que narra a lenda de Nishikigumo. Ele se interessa, e Shiki diz que é um folclore popular nesta área. Todos o leem e descobrem que, era uma vez, vivia um menino chamado Shigei. Um dia, ao voltar do trabalho, ele viu uma aranha grande mexendo em sua pilha de comida. Vendo isso, Shigai decidiu fazer o que um homem sensato faria e saiu da casa, que agora era da aranha. Ou pelo menos era o que ele deveria ter feito, mas em vez disso, o bondoso e ingênuo Shagai compartilhou sua comida com a aranha e disse para ela se sentir em casa. No dia seguinte, ao acordar, ele viu seu barraco caindo aos pedaços se encher de teia de aranha dourada. A partir daquele dia, ele vendeu a seda dourada, ficou rico e viveu feliz para sempre. Shiki diz que há histórias assim em todo lugar, e então nota um garoto de cabelo rosa o encarando da porta da loja.
Nesse instante, Inugami entra com Eiko e diz que o encontrou mais cedo do que o esperado, e todos decidem caminhar pela floresta, perto de um rio, para se sentar e conversar. Enquanto caminham, Shiki ouve uma voz familiar chamando seu nome, mas pensa que deve estar imaginando coisas. Todos se sentam, e Eiko se apresenta como um estudioso que pesquisa folclore e encontra a verdade escondida neles. Shiki revela que, apesar de ser totalmente humano, Eiko sabe da existência de demônios, mas não interage muito com eles, para não causar problemas a ninguém. Eiko começa a provocar Shiki, mas ele diz que estão ali para ouvir sobre sua mãe, e ele explica contando uma história. Ele revela que aconteceu há muito tempo, quando ainda eram jovens, e costumava acompanhar seu irmão mais velho, o pai de Shiki. Naquela época, eles pesquisavam a lenda da Teia Dourada e viajavam pela floresta em busca de pistas. Foi quando encontraram a mãe de Shiki, Kumi, que era um demônio-aranha. Depois disso, ele diz a Shiki que há algumas coisas que ele manteve escondidas dele até agora, mas agora é o momento certo para ele saber. Inugami leva as outras crianças embora e deixa Shiki ter uma conversa franca com seu tio. Algum tempo depois, Shiki sai e os encontra, revelando que ambos estão mortos. Seu pai morreu antes de ele nascer, enquanto sua mãe adoeceu e faleceu quando ele tinha 5 anos. Ele acrescenta que a razão pela qual ele pode não se lembrar de tudo isso é porque ficou realmente traumatizado depois de ver o corpo dela sem vida quando criança. Ele tenta agir como durão e mantém um sorriso forçado na frente deles, mas Kabanê percebe e o confronta. Inugami pergunta sobre Eiko e sai para verificar como ele está, enquanto as crianças entram em um banho público quente e se divertem. Enquanto pensam em maneiras de animar Shiki, Nobomaru entra com sua Excalibur em exibição total e reclama que deveriam tê-lo avisado antes de sair da cidade e que demorou bastante para alcançá-los. Com isso, ele revela suas orelhas e caudas de raposa e surpreende Shiki e Akira, que não o conheciam antes, e então lhes diz que parecem tristes, então deveriam sair e explorar a área para ver vagalumes na beira da água. Depois disso, todos saem para a floresta e observam os vagalumes, e Kabane agradece a Nobomaru pela sugestão. Nobomaru pergunta a Kabane se ele não está feliz que os pais de Shiki estão mortos, porque se ele descobrisse que seus pais estavam mortos enquanto os de Shiki estavam vivos, ele não conseguiria se sentir verdadeiramente feliz por ele. Mas Kabane diz que não entende o que ele está falando. Enquanto isso, Shiki se aproxima de uma árvore de aparência assustadora e começa a ter flashbacks de sua infância. Kabane e Nobomaru se aproximam dele e perguntam o que ele estava pensando, e ele de repente começa a correr para dentro da floresta. Ele esbarra em uma pedra e depois atravessa um pequeno riacho, e seguindo suas memórias de infância, ele se lembra que quando era jovem, brincava com sua mãe nessas matas, mas ela sempre saía por um tempo para ver seu tio para algum trabalho. Ele sempre a esperava, mas um dia ela não voltou, então ele ficou impaciente e a seguiu para ver aonde ela tinha ido. Ele finalmente encontrou um pequeno prédio escondido nas profundezas da floresta, e quando entrou, viu uma cena de pesadelo de sua mãe amarrada a uma mesa sob um monstro selvagem. Ele começou a gritar e imediatamente desabou na cena, e mais tarde, quando acordou, estava no quarto de seu tio, que lhe disse que sua mãe havia ficado doente no trabalho, e por isso ela deveria ficar sozinha por algum tempo antes de se recuperar. Por anos, ele viveu com ele sem se intrometer muito em seu trabalho e no que ele estava fazendo com sua mãe, com medo de descobrir uma realidade amaldiçoada e dolorosa. Todos chegam ao prédio e Nobomaru revela que parece um laboratório de reprodução artificial, e houve rumores e relatos no passado de uma seda curativa especial que poderia curar qualquer coisa, e até mesmo atuar como substituto de órgãos humanos. Essa seda estava sendo vendida no mercado e tinha origem em híbridos de humanos e demônios, mas informações sobre o caso foram encobertas por Inugami há cerca de 1 ano. Shiki se lembra que foi na mesma época em que Inugami lhe falou sobre encontrar seus pais pela primeira vez, quando ele se recusou a falar sobre isso. Ele diz que está farto de esperar e agora vai se vingar de seu tio por ter machucado sua mãe. Ele diz que vai matá-lo e pergunta se eles o impedirão, mas Kabane diz que não e pergunta onde enterrar o corpo. Enquanto isso, Inugami chama Eikyo e o leva para a floresta para uma conversa. Ele revela que sabe tudo sobre sua pesquisa, e que foi ele quem impediu que seu trabalho fosse publicado todos esses anos. Eikyo fica furioso e pergunta por que ele fez isso, e começa a revelar a verdade como um vilão de Scooby-Doo. Ele explica que quando ele e seu irmão encontraram Kyumi, perceberam que a lenda sobre a Teia Dourada era verdadeira, e as aranhas por trás dela eram na verdade demônios-aranha como Kyumi. Parecia que saber desse fato era o suficiente para seu irmão, e ele até se apaixonou por ela, mas para ele queria aquele poder para si. Foi quando um dia seu irmão caiu acidentalmente na floresta e morreu. Mas a essa altura, Kyumi já estava grávida de Shiki. Algum tempo depois, Kyumi veio ao seu apartamento com seu bebê, que havia contraído influenza. O mundo humano tinha uma cura fácil para isso, mas no mundo demoníaco não havia nenhuma. Ele levou o bebê a um hospital humano e Shiki se curou bem, mas, naquela época, Kyumi percebeu que queria criar seu filho como humano, mas isso se mostrou muito difícil para ela como demônio. Foi então que ele lhe ofereceu uma proposta para deixá-lo continuar seus experimentos nela em troca de dinheiro, e Kyumi aceitou feliz, dizendo que faria qualquer coisa por seu filho.
Depois disso, ele começou a experimentar nela com todo tipo de criaturas da floresta, baseado na descoberta de que a teia dourada deveria ser produto de um mutante. Foi quando o jovem Shiki a encontrou durante um dos experimentos, e isso o traumatizou, então ele o tirou de Kumi. Com isso, os experimentos continuaram até que Kumi estivesse à beira do colapso. Mas então ele finalmente conseguiu produzir a lendária teia dourada, que pode curar qualquer coisa, incluindo doenças impossíveis como uma grave falta de raios e depressão para todos vocês espectadores. Depois de ouvir tudo isso, Inugami pega seu telefone e revela que estava transmitindo tudo para Shiki e lhe diz para fazer o que quiser. Shiki usa sua teia pegajosa e puxa Eikyo para uma árvore, decidindo enforcá-lo até a morte. Ele começa a chorar pela própria vida e pergunta a Inugami como ele pode permitir que crianças matem pessoas, mas Inugami responde que é tão simples quanto estar preparado para ser morto se você está pronto para matar outros. Nesse exato momento, Eikuro sai da floresta, choramingando como um covarde, e pergunta onde eles estavam. Ele diz que os telefones deles estavam ocupados o tempo todo e estava escuro, e ele ficou com tanto medo de que um urso ou algo o atacasse. Inugami manda ele se acalmar e então, de repente, percebe um monstro centopeia cobra branco saindo da floresta por trás dele. Ele atira na cabeça do monstro, mas tem o braço mordido por ele, e o braço começa a ficar roxo com o veneno. Ele agarra Akira e corre mais fundo na floresta, enquanto os outros são cercados por centenas de monstros híbridos de aranha branca. Shiki se pergunta o que eram, e Eikyo diz que são seus irmãos e os resultados falhos de seus experimentos com a mãe. Um dos monstros corta sua seda e o desce lentamente, e Eikyo revela que todos são semi-inteligentes e muito obedientes a ele, pois recordam as palavras que ouviram da mãe durante seus repetidos experimentos. Com isso, todos os monstros abrem a boca e começam a imitar as palavras na voz de Kyuubi, dizendo o nome de Shiki e falando "Eu te amo". Vendo tudo isso, Shiki começa a se lembrar da mãe e desaba em lágrimas, caindo de joelhos e perdendo a vontade de lutar. Naomaru o elogia por ter lutado bem e pergunta a Kabane o que ele queria fazer se estivesse com raiva. Por outro lado, Kabane já está em seu modo Super Saiyajin Deus e manda ele calar a boca. Ele então caminha em direção a Shiki e pergunta se ele quer que ele faça algo sobre essa situação. E Shiki agarra seu braço e pede para ele ajudá-lo como a Nami de One Piece. Com isso, Kabane entra em modo de matança total e começa a massacrar os monstros à direita e à esquerda, enquanto deixa Nobomura lidar com alguns também. Enquanto isso, Inugami e Akira também são cercados por um monte de monstros, e Inugami pede a Sakura para congelar seu braço para impedir que o veneno se espalhe. Nesse momento, a garota de cabelo rosa de antes sai da floresta e diz aos monstros para irem com calma e os faz parar. Ela diz que precisam curar o braço dele primeiro e pede para eles segui-la e se apressar antes que Eikyo a note. Ela os leva a uma nascente e diz que sua água tem propriedades curativas especiais e que os demônios que ficam doentes a usam para se curar. Então ela pensou que poderia funcionar em Venom também. Ela então diz que precisa da ajuda deles para convencer Kabane e os outros a não matarem Aikyo até que ela obtenha suas respostas dele e volta com eles. Por outro lado, Kabane termina o trabalho de limpeza e se aproxima de Eikyo como John Wick, enquanto seu braço decepado se regenera. Ele o agarra pela gola e o joga em direção a Shiki e pergunta se ele quer acabar com esse pedaço de lixo sozinho ou se ele pode fazer isso também. Shiki se levanta e pede desculpas por fazê-lo sujar as mãos por sua causa e diz que ele mesmo lidará com Eikyo. Nesse momento, a garota de cabelo rosa chega à cena junto com Inugami e Akira, e pede para eles não o matarem. Eikyo a chama pelo nome, Aya, e pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela manda ele calar a boca e parar com a encenação. Então ela pede para ele dizer onde escondeu o casulo que ela criou, e ele começa a sorrir, dizendo que se ele não contar sobre isso, não o matará. Shiki se pergunta por que Eikyo está tão agitado com Eia, e pensa se ela é algo realmente importante para ele. Ele finalmente chega à conclusão de que ela deve ser o resultado de sua importante pesquisa, e decide ouvi-la. Nesse momento, Inugami se aproxima e oferece seus serviços como detetive, dizendo que encontrará o casulo para ela. Ele então olha para o rosto bobo de Eikyo e liga para Mihai em casa, pedindo para ele fazer sua mágica de grande cérebro, e dizer onde ele poderia ter escondido um casulo do tamanho de um humano. Mihai analisa os dados que eles vinham coletando sobre Eikyo desde antes de ele iniciar sua pesquisa, e aponta 4 locais, dizendo que a nascente de água é o local mais provável. Ouvindo isso, Eia e Shiki começam a correr em direção ao local e Eia começa a entrar na nascente, mas Shiki a impede e diz que ele irá em vez dela. Ele então mergulha, e sob o canto iluminado pela lua na nascente, ele encontra sua mãe inconsciente selada dentro de um casulo de seda rosa. Ele então é atacado por outro de seus irmãos, mas o mata imediatamente como a bucha de canhão que era e emerge com sua mãe. A garota começa a chorar e diz que a mãe deles está viva, pois ela tem a teia dourada, e que ela tentou salvar a mãe envolvendo-a em sua seda curativa. Logo, todos chegam à cena e descobrem que Kumi também está viva. Noamaru diz que nunca houve uma razão para Ikkyo matar Kumi, pois ela era seu seguro para manter Aya sob controle, além de uma forma de ele criar mais monstros de teia dourada. Shiki então nocauteia Ikkyo com um soco forte e diz a Inugami que eles precisam levar a mãe dele para um lugar mais seguro. Eles decidem levá-la para o carro e voltar para Tóquio.
Kabane pergunta a Shiki o que ele quer fazer com Eikyo, e ele diz que vai queimar todo o trabalho dele, e tendo vivido com ele por anos, ele sabe que não ser capaz de publicar seu trabalho e ser reconhecido por ninguém seria pior do que morrer para ele. Com isso, todos voltam para Tóquio, enquanto Nobomura decide queimar Hakio, porque o karma é De volta a Tóquio, Inugami os leva a uma clínica especial administrada por alguém que ele conhece, e eles batem na porta no meio da noite. Ele diz que é negócio de demônios, e uma velhinha baixinha abre a porta e os deixa entrar. Inugami a chama de vovó Ohana e pede para ela tratar Kumi. Inugami revela que a vovó Ohana é totalmente humana, e ela é uma veterinária e ao longo de sua vida ela salvou muitos demônios animais também, e é por isso que ela sabe da existência deles. Para ela, toda vida vale a pena ser salva, e por isso ela não discrimina. Ela os deixa ficar para a noite e diz que Kyumi está perfeitamente saudável e seu coma parece ser autoinduzido devido a algum trauma psicológico. Ela diz que a curará rapidamente com alguns remédios e pede para eles não se preocuparem. Todos vão dormir enquanto Shiki permanece ao lado de Kyumi e conversa com Aya, que também está se perguntando se deveria entrar, pois em essência ela é semelhante a todos aqueles monstros que eles mataram na floresta. Shiki anota parada do lado de fora da porta e pede para ela entrar e diz que ela deveria segurar a mão dela porque ela também é a mãe dela. Ela pergunta por que ele não a está matando como os outros monstros, e ele diz que é porque a mãe deles está viva por causa dela, e ela foi quem cuidou dela todos esses anos. Ouvindo isso, Aya começa a chorar e pergunta se ela pode chamá-la de mãe também, e a ele de irmão mais velho. Logo Kyumi também acorda, e ela abraça os dois filhos e os chama pelos nomes. Depois que ela acorda, Shiki decide ficar para trás até que sua mãe esteja totalmente recuperada. Ele também diz que agora tem uma família e terá que pensar na vida, porque eles com certeza não podem viver com sua renda insignificante. Assim, uma semana inteira se passa, fazendo Kabane e Akira sentirem muita falta dele. Um dia, Inugami diz que tem uma missão para os dois. Nesse momento, Shiki entra e diz que ninguém falou sobre ele deixar a agência e que ele não vai desistir até cumprir sua promessa a Kabane de encontrar seus pais. De repente, Aya também entra e Shiki diz que a mãe dele saiu hoje, então ela deixou Aya sob seus cuidados. Ela começa a andar pelo escritório e encontra Inugami e diz que também tem um relatório próprio para fazer. Ela diz que decidiu trabalhar com a vovó na clínica, onde prestaria seus serviços médicos a demônios, então ela quer que ele redija um bom contrato para ela montar seu negócio. Inugami se dedica a isso, e Shiki começa a reclamar que ela tem apenas 8 anos e não pode começar um negócio tão cedo. Ele pede a Kabane para dissuadi-la, mas ela diz que não precisaria fazer isso se o irmão dela ganhasse mais. E Kabane também diz que se ela tem o poder certo para fazer isso, então não há sentido em impedi-la de fazê-lo. Ouvindo isso, Aya diz que ele está certíssimo e que ela o viu lutar na floresta também, e gosta de como ele pensa. Ela então pergunta se ele tem namorada e diz para ele sair com ela. Ele diz, Ouvindo-os, Shiki e Akira ficam surpresos, e saber que seu melhor amigo está saindo com sua irmãzinha o faz desmaiar no chão também. Nesse momento, Kan entra e pede a Kabane para lutar com ela. E então ela ficou mais forte agora, mas ela vê Aya abraçada a ele e instantaneamente fica com ciúmes dela. Enquanto as duas se encaram, Inugami pergunta se eles podem ir direto ao assunto agora e explica a missão deles. Recentemente, houve relatos de mulheres tendo seus rostos gravemente feridos em Harajuku. Ele diz que, embora essa notícia não seja pública, é muito provável que seja obra de um demônio, pois eles arrancam rostos inteiros com nariz, lábios, orelhas e tudo mais. Com Shiki e Akira caídos no chão devido ao choque e horror, Aya diz que irá com Kabane e Kan diz que também irá e ficará de olho neles. Eles vão para Harajuku e são parados por um policial. Kan tenta mostrar sua autoridade dizendo que é do departamento de polícia, mas o policial a ignora e manda ela ir para outro lugar. Depois disso, Kabane diz que é da agência de detetives e o policial os deixa entrar, dizendo que foi informado. Uma vez lá dentro, Kabane diz que o cheiro demoníaco ali é bem forte, o que significa que o culpado deve estar por perto, e Kan começa a andar na frente. Ele diz que todas as vítimas até agora foram garotas, então ele deveria assumir a liderança, mas ela fica brava e manda ele cuidar da própria vida. Mas quando ele diz que a Vin se afasta com Aya, ela se sente muito triste e não sabe o que fazer com os sentimentos em seu peito. Nesse momento, um demônio espiritual se aproxima dela e oferece ajuda, e vai e puxa Aya pelos cabelos. Kabane soca o demônio e salva Aya, e revela ser a culpada por trás do incidente e diz que se apaixonou por um lindo garoto do outro lado da rua. Mas como espírito ninguém a olharia, então ela decidiu pegar emprestado os rostos de mulheres bonitas para parecer atraente, mas tudo deu errado. Kabane diz que o amor é sobre dar aos outros e não tirar deles, e o espírito pergunta o que ele sabe sobre o amor, já que ele nem consegue tratar a garota ao lado dele, certo? Referindo-se a Kan.
Eles se viram pra Kan e perguntam o que estava acontecendo, e ela se revela muito zangada e diz que geralmente é tão divertido ser Kabane, mas desde Águia King ela não consegue evitar sentir algo estranho no peito e tenta atacá-la, mas Kabane a salva e Kan foge para o parque. Depois disso, Aya ajuda o espírito envolvendo-a em sua seda e dando-lhe uma bela figura, e eles voltam pra casa. Kabane relata que Aya completou a missão sozinha, e ela lhe dá um beijo na bochecha e faz Shiki desmaiar mais uma vez, perguntando se ele aprovaria se ela decidisse se casar com Kabane. Assim que ela se vai, Kabane sai para o parque e sacode a árvore para fazer sua raposa favorita cair. Ele a conforta, e isso faz Kan feliz novamente, e ela diz que por toda a vida quis ser a número 1 de Anara, e agora quer ser a número 1 dele também, e ele lhe deseja boa sorte porque não sabe o que isso significa. Na manhã seguinte, Aya entra para encontrar Kabane e Kan. Também chega bem a tempo de pedir a ele uma luta. Akira pede para ele decidir de uma vez por todas quem será seu amante. E Kabane, sendo Kabane, diz que se for um amante seria Inugami, referindo-se ao que aprendeu no incidente do demônio gato, deixando todos chocados. Por outro lado, acontece que Inugami saiu para ajudar Kyumi a enterrar os corpos de todos os seus filhos monstros que morreram na floresta. Alguns dias depois, o irmão mais velho de Akira, Yu, chega a Tóquio. Akira e Yu nasceram em uma vila de neve entre as montanhas de Omori. A vila deles tinha uma população total de 200 mulheres, e uma vez a cada 100 anos, um homem nasceria. No entanto, desta vez nasceram 2 irmãos, e o mais velho foi escolhido como o chefe da vila. Na realidade, as mulheres controlavam tudo, desde a política até os direitos de caça na vila. A história da vila falava sobre uma pedra especial chamada Knowstone, que era mantida segura acima de um pico em um santuário localizado perto da vila. Disse que a vila foi construída para proteger a própria pedra, e ao longo dos anos tornou-se dever de Yu cuidar dos aldeões e suceder como o novo chefe. Mas crescendo, ele viu a natureza corrupta da vila que queria manter o poder para si e decidiu fugir com seu irmão. Ele fez um acordo com as mulheres da vila de que assumiria o papel de chefe se elas deixassem seu irmão ir. E elas o fizeram, mas depois enviaram assassinos atrás dele assim que ele partiu. Ouvindo sobre isso, Yu correu para o santuário e usou o poder da pedra para varrer a vila inteira da face do planeta. E então começou a descer para encontrar seu irmão. Por outro lado, Akira foi salvo por alguns viajantes humanos que o levaram para Tóquio, e ele tem vivido com Inugami desde então para encontrar seu irmão. Agora Yu finalmente chegou a Tóquio também, e está procurando informações sobre Inugami e Akira. Enquanto isso, Akira está ajudando no escritório como de costume, sendo desajeitado e inútil, e criando mais trabalho para eles ao bagunçar as coisas. Shike e Kabane o repreendem e o chamam de inútil, e isso o deixa muito triste. Ele também acaba rasgando seu brinquedo de pelúcia nomeado em homenagem ao irmão, mas Miyai o conserta e adiciona algumas melhorias nele também. Sentindo-se triste e de coração partido, Akira deixa um bilhete e foge do escritório depois de arrumar suas coisas. Enquanto se afastava, ele acaba encontrando seu irmão mais velho, e eles finalmente conseguem ter um reencontro. Yu pergunta se ele não estava ficando com um homem chamado Inugami, e Akira diz que sim, mas agora ele deixou o lugar porque não era necessário lá. Yu fala e começa a sair da cidade com ele. Ele parece estranhamente frio, mesmo para um demônio da neve, mas Akira não presta atenção a isso, pois está muito feliz por finalmente estar junto com seu irmão. Fora da cidade, Yu pergunta a Akira que tipo de casa ele gostaria, e então faz um castelo enorme conforme seu pedido. Ele então entra e o mobilia com móveis feitos de gelo e pergunta se ele queria mais alguma coisa. Akira decide tirar algumas fotos, mas Yu pega seu aparelho e o quebra com o pé antes de congelá-lo completamente. Ele diz que vai buscar comida para eles agora, e então sai e tranca Akira dentro do castelo com seus poderes de gelo. Enquanto isso, Kabane e Shiki estão tendo dificuldades no escritório fazendo pequenas tarefas que Akira costumava fazer. Eles bagunçam todo tipo de coisa e até brigam entre si, e isso os faz perceber que Akira não era inútil e que eles precisavam dele para não brigarem um com o outro. Com isso em mente, ambos concordam em ir buscá-lo e conversar com Inugami sobre isso. Inugami concorda, mas então ele vê um relatório sobre um enorme castelo de gelo aparecendo fora da cidade do nada e uma multidão se formando ao redor dele. Todos correm para o local e veem Yu saindo do castelo. Ele tenta atacar as pessoas, mas Inugami atira em sua mão e o impede. Yu pergunta quem eles eram e ele diz que é Inugami, e nota a Nullstone incrustada em seu peito. Disse que é o oposto da Pedra da Vida, onde se alimenta da força vital do usuário e concede a eles um poder imenso para destruir tudo. Ele pergunta o que um demônio da Vila Suno está fazendo aqui em Yu. Diz que não precisa responder a nenhuma de suas perguntas, mas como ele é a pessoa que cuidou de seu irmão mais novo, ele dirá obrigado. Shiki confirma se ele é irmão de Akira, e pergunta onde ele está em Yu, e pergunta quem eles eram para ele. Eles dizem que são amigos dele, e então ele decide congelá-los e levá-los para dentro para servirem de decoração para o castelo. Enquanto isso, Akira descobre que seu brinquedo de pelúcia tem um projetor embutido e conexão com a internet e o usa para atualizar seu perfil do Instagram. Depois de derrotar Inugami e os outros, Yu cria um banho e uma cama para Akira e o chama para baixo para conferir. Akira desce feliz, mas então cai de joelhos ao ver as estátuas frias e mortas de seus amigos e pergunta ao irmão por que ele fez tudo aquilo. Seu irmão pergunta se ele estava se sentindo bem e sai para pegar um pouco de hortelã para ele.
Enquanto ele está fora, o brinquedo de pelúcia fala e diz a Akira que eles não estão mortos, e que precisarão de um pouco de sal para derretê-los. Ele também pede para ser colocado entre as estátuas para que possa aquecê-las com sua energia mecânica. Akira diz ao irmão que precisa de um pouco de sal para sua rotina de cuidados com a pele, e Yu simplesmente sai, trancando-o lá dentro. Assim que ele se vai, Kabane consegue sair do gelo quebrando seu corpo e depois regenerando-o. Ele diz que vai lutar contra Yu e pede a Akira para voltar ao escritório, pedindo desculpas por chamá-lo de inútil, mas Akira sabe que seu irmão é muito forte e não quer que nenhum deles se machuque. Então ele encena na frente de Kabane e de seu irmão, que logo voltam com um pouco de sal. Ele diz que está farto da agência e pede ao irmão para deixar essas pessoas para trás, pois está entediado com elas e quer ir morar perto de uma praia. Assim que eles se vão, o brinquedo de pelúcia fala e conta a Kabane sobre o plano real de derreter Inugami e Shiki usando sal. Kabane começa a trabalhar nisso, e de repente Inari entra pela porta da frente. Ela pergunta a Kabane se ele está com vontade de dar a ela sua pedra da vida, e diz que a Knowlton está relacionada aos pais dele também. De repente, o brinquedo de pelúcia começa a falar com a voz de Inugami, e explica que está usando suas ondas cerebrais e batimentos cardíacos para transmitir esta mensagem, e diz a Kabane para ir atrás de Akira e Yu. Ele diz que Inari não os machucará ainda, então ele não precisa se preocupar com isso, e pede para ele se apressar. Com isso, Kabane começa a correr mais fundo na floresta para encontrar os irmãos demônios da neve. Enquanto isso, Nobomaru embosca Yu. Yu prende Akira dentro de uma jaula de gelo e começa a lutar contra Nobomaru como um dobrador de gelo. Nobomaru entra em modo Firefox total e usa sua técnica especial, o Jutsu de Clones das Sombras, mas Yu facilmente passa por todos eles e o mantém afastado de si. Com fogo e gelo se chocando, a névoa começa a se formar na área, e Yu se distrai por um momento após ouvir a voz de Akira. Nobomaru usa essa chance e tenta arrancar a Knowlton de seu peito, mas assim que a toca, sua força vital começa a ser sugada e sua mão fica ferida. Ele fica bravo com Inari por usá-lo como isca para testar os efeitos da Knowlton e a amaldiçoa, mas então decide se acalmar e pensa em suas opções para pegá-lo vivo. Nesse momento, Yu ataca com algumas lanças de gelo e consegue quase acertá-lo, mas Kabane chega bem a tempo de chutá-lo para fora do alcance do ataque. Ele decide se juntar a ele, e eles começam a pensar em um plano para nocautear Yu. Nobomaru diz que seria impossível para eles se aproximarem dele sem serem congelados, mas pode haver uma maneira de Kabane tornar isso possível. Yu então o incendeia, e Kabane usa isso como armadura para lutar contra os poderes de gelo frio de Yu. A luta continua por um bom tempo, até que Kabane se transforma em ossos em chamas, mas o uso excessivo do poder da Knowlton suga quase toda a força vital de Yu, e ele começa a desmoronar. Ankura também consegue escapar de sua prisão e tenta arrancar a pedra de seu irmão, mas ao tocá-la, todas as memórias sombrias sobre o histórico de navegação de seu irmão invadem sua mente, e ele começa a chorar. Mas então, Kabane se aproxima e diz que também vai ajudar e cospe a pedra da vida na Knowlton. E ambos acabam se combinando e se tornando uma só peça, e é isso que você precisa para se tornar o rei dos piratas. Com o poder da Knowlton desaparecido, o castelo desmorona, e Inugami e Shiki também voltam ao normal. Inari tenta pegar a pedra para si mesma usando o jutsu da conversa astuta, mas Inugami chega bem a tempo de desmascarar a farsa dela e devolve a pedra para Kaban-A e Yui. Depois disso, todos vão à clínica de Ohana, e Eio trata seus ferimentos, e todos têm uma conversa franca e sincera com Yu e Akira. Yu se sente responsável por todas as mentiras que contou e os danos que causou, e decide carregar esse fardo sozinho. Mas Akira, pela primeira vez na vida, cria coragem e dá um tapa no rosto de Yu, dizendo-lhe para parar de ser um bad boy e confiar em seus amigos como pessoas normais. Com isso resolvido, Kabanai pergunta se ele sabe algo sobre essas pedras, pois elas podem ser uma forma de encontrar seus pais, e Yui pergunta se ele sabe sobre o incidente demoníaco, Kimono Jin. Inogami explica que Kimono de Rin é o nome de uma guerra entre demônios e humanos que aconteceu há 1000 anos, e para garantir que nunca mais aconteça, os demônios de alto escalão daquela época colocaram seus poderes nesses objetos e os transmitiram aos seus descendentes para mantê-los sob controle. Isso significa que os pais de Kabane poderiam ter sido chefes de um poderoso clã de demônios, e com esse conhecimento, eles podem procurar por toda a Terra para descobrir de onde eles vieram. Com tudo isso decidido, Akira diz que vai viajar com seu irmão e tirar uma licença temporária da agência, enquanto Inugami diz a Kabane que agora eles têm uma pista sobre seus pais, então eles também viajarão para encontrar mais indícios sobre eles. Shiki fica para trás com sua mãe e irmã, e diz que cuidará do escritório enquanto eles estiverem fora e deseja boa sorte a Kabane. Por outro lado, Inari decide usar Kan contra Kabane e lhe dá a missão de conquistar o coração de Kabane e de conseguir a Pedra da Vida e a Pedra Nula dele. Antes de partirem, Kabane pergunta se pode passar no parque para encontrar Kan, e Kan, que imediatamente sai de trás do prédio, diz que também irá com eles e fica animada. Inugami olha para ela e diz, ok, apesar de saber que Inari a enviou com algo astuto tramando em sua mente. E é assim que a primeira temporada de Kemono GN chega ao fim.